Olá, gente, seja bem-vindo aí ao primeiro vídeo respondendo em 1 minuto profético. Eu tenho recebido várias perguntas ali no Instagram e gostaria de conversar com vocês, tentar responder em 1 minuto profético cada pergunta, tá bom? Se você tem alguma pergunta, tem algum questionamento, coloque nos comentários aqui desse vídeo ou vai lá no @cicilio7 e deixe lá a sua pergunta, né? Pode me procurar no direct lá e mande a sua mensagem. Também tenho aberto as caixinhas, toda semana eu vou ver se eu abro ali momentos para vocês colocarem as suas perguntas, né? E chegam diversas perguntas, né? Já respondi algumas no próprio Instagram, mas gostaria de fazer esse momento, esse local aqui, para responder os questionamentos, tá bom? Eu tô aqui com o primeiro, vou começar com uma pergunta, né? Não vou revelar a pessoa aqui, né? Não sei se vocês querem, que eu fale o nome de vocês, então vocês também colocam na hora que fizerem a pergunta, tá bom? Tem uma pergunta muito interessante, né, que chegou aqui. A pergunta é o seguinte: quem seria o anjo de Pedro em Atos 12:15, né? É aquele momento que Pedro ele foge da prisão e aí ele vai para uma casa onde as pessoas estão reunindo, orando por ele, né, porque está preso. Aí vem a Rod, né, a senhorinha abre a porta e vê Pedro e ela fica assustada, fecha a porta e corre lá falar para as pessoas. E as pessoas falam assim: não é Pedro não, deve ser o seu anjo. E eu pesquisei para saber quais são as opiniões de alguns teólogos e a maioria diz que é o seu anjo, o guarda-costa de Pedro, né? Eles não acreditaram que seria o próprio Pedro, né? E aí, quem sabe, fizeram como um deboche, não acreditando na palavra da mulher, falou assim: deve ser o seu anjo, né? E esse o seu anjo é uma referência ao seu anjo da guarda, né? Porque Pedro, com certeza, na cabeça deles estaria morto já na prisão e o seu anjo da guarda estaria ali, né? Existem outros textos que dão essa alusão do anjo da guarda. Lembra de Mateus, capítulo 4, né? Quando Satanás fala para Jesus: atirem daí que seus anjos, né, vão te guardar, vão te proteger. Outro texto, Jesus falando, né, para a gente não... Mateus capítulo 10, se não estou enganado, fala ali sobre as criancinhas, né, que os anjos das criancinhas estão sempre presentes diante do Pai, então a gente não pode de alguma forma maltratar ou recusar e receber essas crianças, né? Muito interessante. Então eu também vou nessa, né? Eu creio que o seu anjo talvez foi uma forma meio irônica das pessoas ali para falar para a mulher, mas a intenção era falar sobre o seu anjo, o seu guarda-costa, né? O seu anjo guarda-costa, tá bom? Outra pergunta aqui, em Mateus 10:23, assim: garanto que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem, né? É um texto que Jesus está falando dos últimos dias, de perseguições. Ele fala assim: se vocês forem perseguidos nessa cidade, vocês vão para outra cidade, né? Mas eu garanto para vocês que antes de vocês irem para outras cidades, vocês verão o Filho do Homem, né? Então dá para, se você aplicar para o contexto local, parece que Jesus está falando que Jesus voltaria naqueles momentos, né? Mas isso é uma aplicação futura, né? De que será rápido os eventos finais. Os eventos finais serão rápidos. As pessoas estão pensando que serão anos de perseguição, anos de pessoas contra a fé das pessoas. Não é bem assim, né? A Bíblia aponta, principalmente no livro do Apocalipse, que os eventos são rápidos, né? Não tem como eu te dar um ponto aqui, mas os eventos finais, que quando os dois poderes, o político e religioso, se unirem e tentar de alguma forma trazer paz para essa terra, né? Os eventos serão rápidos. Essa é a intenção de Jesus ao dizer isso, tá bom? Outra pergunta aqui diz assim: qual deve ser a nossa postura ao surgirem heresias? Olha, só pregar o certo ou combater? Eu já dei a minha opinião numa live louça que nós fazemos aí lá no Instagram, né? Eu penso assim: quando surgem heresias, e as heresias é interessante, né? Elas nos ajudam a esclarecer a verdade, tá? Então, se está surgindo heresias, é porque a verdade ela não está sendo aceita ou proclamada, né? Então, por exemplo, se surge uma heresia, como já surgiu no meu distrito, né? Alguém falando algo diferente sobre graça e salvação.
que eu fiz? Eu fui naquela igreja onde foi falado certo aquele assunto e tentei explorar e dizer por A mais B de que a pessoa estava equivocada, né? Mas de maneira alguma, gente, eu ataquei a pessoa. Muitas pessoas erram e falam certas coisas não por maldade, tá? Às vezes eu sou atacado aqui no YouTube, me chamando de herege, né? De enganador, né? De lobo devorador, né? Mas muitas vezes nós erramos por desconhecimento. E às vezes querendo fazer o que é certo, a gente acaba fazendo o que é errado. Então a minha sugestão para você quando você vê que está surgindo alguma heresia, você deve falar a verdade, né? Fale a verdade porque a mentira cai por terra. Mas cuidado para não ser indelicado com a pessoa que disse essa mentira. É claro, se a pessoa insiste em falar o erro, você já orientou a pessoa, você já explicou para a pessoa, né? Aí tem que seguir os conselhos de João, né? Que a gente não deve deixar eles para lá. Como o próprio Paulo, né? Paulo fala uma coisa muito forte, né? Entrega Silvano para Satanás, né? É Silvano ou Silas, não lembro, né? Mas enfim, porque já foi falado, já foi explicado e a pessoa continua na rebeldia em dizer essas mentiras, então não tem por que ter também muito cuidado e carinho. Se você já teve no início, explicou, a pessoa quer ser rebelde, então deixa a pessoa para lá, mas partir para o confronto não é a primeira estratégia. A primeira estratégia é mostrar o que você acredita, né? Para que as mentiras elas mesmas possam cair, tá certo? Eu ajo dessa maneira, tá bom? Porque o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. Interessante. Porque lá nos dias da criação, o dia foi separado em tarde e manhã, né? Então, quando o sol se põe, começa um outro dia, entende? Então, sexta-feira, quando o sol se põe, terminou a sexta-feira. Aí começa o sábado. Isso é bíblico, está lá em Gênesis capítulo 1. Tá? Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, os dias são contados de pôr do sol ao pôr do sol. Isso é bíblico. Nós que inventamos essa questão de 24 horas aí, tá certo? Outra perguntinha aqui. Pastor, vai tomar a vacina? Eu já tomei. Vou tomar. Minha esposa já tomou a vacina e aqui eu já quero abrir meu coração para muitas pessoas que têm me perguntado sobre a questão da vacina. Queridos, a vacina realmente ela está no âmbito emergencial, né? Alguns falam assim, eu não quero ser cobaia do governo, ok, tá, eu entendo, com certeza entendo. Mas, gente, são mais de milhões de pessoas que já foram vacinadas, né? Se houvesse problemas, se tivesse tido algum problema sério, nós já saberíamos, né? Haveria já uma comoção nas redes sociais, pessoas falando, a imprensa divulgando. Então eu vejo assim, o risco em tomar é menor do risco de que não tomar. Tá? Então assim, eu vou tomar quando chegar a minha oportunidade. Vai demorar um pouco, né? Porque eu estou na faixa etária muito jovem. Então vai demorar um pouquinho, mas eu vou tomar, eu vou tomar, tá? Tome aí, e aí uma dica que eu dou para vocês, se você for tomar a vacina, tome as 2 doses ou uma dose, não sei qual que é que você vai tomar, mas depois num período faça o teste para você ver se você tem os anticorpos no corpo, isso é fundamental, tá bom? Eu vou tomar a vacina, tá? Aconselho que você também tome, tá? Muito bem, outra pergunta aqui, boa tarde pastor, não consigo entender um cristão comunista. Esse é um assunto delicado, né? É um problema aí as pessoas misturarem política e religião, né? Um comunista, veja, se você for parar para pensar, o governo de Deus é comunista. Em que sentido? Todos são iguais, todos vão ter vida eterna, vão ter amor, né? Existem hierarquias de função, eu creio nisso, né? Mas por que o governo de Deus ele é comunista no sentido pleno da palavra? Porque o ser que controla o comunismo, né? O ser que está ali para organizar o sistema é Deus, e Deus é perfeito. Deus ele sabe realmente dividir as coisas. Deus sabe repartir as coisas.
Entende? Então veja, o problema do comunismo é que sempre, agora na esfera humana, o problema do comunismo é que sempre na esfera humana terá um homem superior. E o homem com coração pecaminoso não vai dividir as coisas, né? Os países comunistas que você conhece, né? São lugares onde realmente existe uma igualdade na população, porém existem as castas, né? Pessoas que vivem do luxo, né? Enquanto os outros têm tudo igualzinho, mas eles não. Então, assim, o comunismo, na minha visão, ele é uma utopia para o momento que nós vivemos. Comunismo é possível sem o pecado, né? E com Deus na direção. Aí é possível, entende? Então eu vejo assim. Agora, um comunista ser cristão, não vejo problema. Não vejo problema. Desde que ele não queira colocar a sua ideologia por goela abaixo nos cristãos, entendeu? Então não vejo problema. Se a pessoa quer viver um estado comunista, ele quer dividir todos os seus bens, ele quer realmente lutar pela igualdade social, é até bonito, né? Mas não queira ele fazer com que eu me junte a isso, tá? Então, assim, essa linha tênue que nós temos, né? Então, assim, por isso que eu prefiro que sejamos cristãos, tá? Cristãos. Esse é um ponto importante. Porque quando a pessoa é cristã, ela já é, entre pares, comunista, porque ela vai querer dividir, ela vai querer repartir com moderação, vai pensar na família, nos seus, vai pensar no seu desenvolvimento, no seu crescimento, né? Então veja assim, é melhor ser cristão, com certeza, tá? Agora a pessoa que quer abraçar essa ideologia, é meio complicado, né, viver dentro do cristianismo, vai ter muito problema. Então fica meio inviável aí, tá certo? Muito bem. Uma pergunta aqui bem treta, né? Por que nós, adventistas, não tomamos café? Né? Nós não tomamos café porque é um estimulante, né? E a gente muitas vezes diaboliza o café e esquece dos outros estimulantes. Então tudo que é estimulante, os adventistas são recomendados a não usar, né? E ela pergunta assim, que ela gosta de comer a fruta, né? Porque não sei se você sabe, o café é uma fruta, aqui é a fruta, e aí dentro tem a sementinha. Da semente que se faz o café. Então a fruta em si, né? Eu já morei em sítio, né? A gente tinha pé de café lá. A fruta é meio adocicada, tal. Então assim, não vejo problema. O problema é quando se pega a semente, torra, faz aquele processo todo, né? A semente já contém a cafeína e tantas outras coisas. Então você comer a frutinha ali, a partinha doce que envolve a semente, né? Tipo uma jabuticaba, né? Jabuticaba e tem a sementinha, né? O café é a mesma coisa. Então, você comer a fruta, ela é diferente do que você comer a semente torrada do café, tá bom? Coisas diferentes. Então, querida, entenda isso. Nós não tomamos café porque na semente do café existe estimulante, né? E não é porque natural tá liberado pra gente comer. Existem muitas coisas naturais que fazem mal para nós, ok? Tem coisas que são boas, então coisas que não são. E veja, essa aqui é uma interessante, né? A gente usa estimulante quando o corpo está em desequilíbrio, né? Desequilíbrio. Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, meu corpo está em desequilíbrio. Então eu tomo algo que tenha cafeína e aquilo me ajuda a equilibrar, entende? O problema é quando nós estamos em equilíbrio e aí tomamos droga, tomamos café e tantas outras drogas estimulantes e aquilo que está em equilíbrio começa a desequilibrar. Isso não é saudável, tá? Isso vai ter um custo ao longo prazo aí até curto prazo, entendeu? Muito bem, e para finalizar, uma pergunta interessante aqui, ó. Raabe ficou em cima do muro e foi salva. Podemos fazer o mesmo? Muito interessante, né? Veja, ficar em cima do muro ou na indecisão, você já tomou a sua decisão. Tá? O fato de você não decidir estar com Deus já é uma decisão. Tá? Então você precisa tomar uma decisão. E como que é, pastor, sair do cima do muro? Sair do cima do muro. Para quem não entendeu a referência, foi os espias que foram lá em Jericó, né, e Raabe estava no muro, né, e ela foi salva, né? Tá, mas aqui é só para você entender aqui a ironia, tá? Então, assim, como sair do muro, vale da indecisão? Primeiro, pedir perdão pelos seus pecados, né? E ser batizado numa comunidade de fé.
entregar a sua vida de forma pública, para que o mundo saiba que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e viver uma vida de acordo com sua fé. E isso é sair do muro, de cima do muro, tá bom? E quem fica no cima do muro? Por que ficam? Ficam porque tem medo de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então ficam lá, né? Às vezes vai na igreja, não vai no outro dia, muda uma coisinha, mas não muda a outra, né? Fica lá aquela vidinha assim, né? Então, se você está nos assistindo aí, saia de cima do muro, porque o muro pertence ao diabo, né? Lembrei daquela historinha, né? Que tava um rapaz em cima do muro e aí ele olhava de um lado e via vários anjos de Deus gritando: vem pra cá, desce daí, pula pra cá. E ele ficou assim animado, falando: nossa, eles me querem. E aí quando ele olha do outro lado do muro, tá Satanás, né? Lendo um jornalzinho, perna cruzada, sentado na cadeira, tranquilo, né? Fumando um cigarrinho. E aí ele fica incomodado. Ele falou: ô encardido. Aí o encardido dá uma olhada. O que foi? Falou: o pessoal aqui do outro lado tá gritando, tá esguelando que pra eu sair do muro, pra eu pular pra lá. E você tá aí de boa? Você não me quer? Aí ele falou assim: não é isso. É porque o muro é meu. Então, enquanto a pessoa estiver no muro, ela também é de Satanás. Tá bom, gente? Bom, foi esse nosso primeiro vídeo aqui, respondendo em 1 minuto profético. Se você tem alguma pergunta, uma curiosidade, né, sobre tudo aí, coloca lá vai lá no Instagram, @Cicílio7, faz a sua pergunta, que semana que vem a gente faz mais vídeos sobre essas respostas, sobre essas dúvidas que você tem, tá bom? Um forte abraço para você e nos vemos aí na próxima semana. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!